Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Correia e é um prazer ter vocês aqui. Bom, vamos começar o nosso giro de notícias de hoje com notícias ruins, mas eu quero que vocês entendam o raciocínio. Vamos começar com a notícia do jornal Metrópolis, que fala o seguinte: madrasta de Isabela Nardoni, Ana Carolina Jatobá, é solta em Tremembé, condenada a mais de 26 anos de prisão pela morte da enteada Isabela Nardoni. Ana Carolina Jatobá foi solta nesta terça-feira no Tremembé. No caso dela, a Isabela Nardoni, ela cumpriu um terço da pena lá que a lei manda e está sendo solta por ter cumprido esse um terço da pena, então ela ganhou liberdade. Mas o que, que eu defendo? Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, tá? Casos de assassinatos, não pode existir, gente, bom comportamento, redução de pena por bom comportamento. Para mim, os crimes deveriam ser assim, ó. Uma vez condenado por 26 anos, vão ser 26 anos de cadeia. Se for 30 anos, 30 anos de cadeia. Você não tem que se importar se a pessoa vai morrer na cadeia lá porque ela jogou a vida dela no lixo. Não, a pessoa que vai cometer o crime que tem que pensar nisso antes de cometer e usar isso como um balizador na sua vida, né? Mas isso é só um pedaço do problema. Vamos para uma próxima notícia. Vamos ver a nossa próxima notícia aqui. Ó, esse vai ser do G1, tá? E é do Rio de Janeiro. Vamos lá. Monitor da violência. Em meio à guerra de bandidos, Rio de Janeiro tem alta de 15,8% nos assassinatos na contramão do resto do país. Nos primeiros 3 meses, foram registrados 924 assassinatos. No mesmo período de 2022, foram 798. Guerra entre quadrilhas de traficantes e milícias é apontada como principal motivo. Gente, é só prestar atenção. Não existe uma política de combate ao crime no país. Não é só no Rio de Janeiro, no país. Os traficantes estão dominando as cidades, várias cidades. Todo mundo sabe que, por exemplo, em São Paulo, os litorais estão sendo dominados pelo PCC ou pelos traficantes. Rio de Janeiro não é diferente. Eu sei que o crime organizado já está se espalhando para o estado do Rio de Janeiro. Então, se não houver um braço firme do Estado e uma política de combate ao crime organizado de uma forma completa para o país, isso só tende a aumentar. Você quer ver o que eu estou falando, que o crime organizado é facilitado aqui nesse país e não tem uma política? Vamos para a próxima notícia. Ó, esse daqui é do UOL, tá? Justiça Federal manda soltar doleira Nelma Kodama, acusada por narcotráfico. Vamos ver aqui um pouquinho mais da informação da Nelma Kodama. O desembargador Ney Belo, do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mandou soltar a doleira Nelma Kodama, suspeita de tentar enviar 580 quilos de cocaína para a Europa. A droga foi apreendida na fuselagem do avião no dia 9 de fevereiro de 2021, no Aeroporto Internacional de Salvador. Olha só que coisa interessante. Segundo a Polícia Federal, uma parte da droga pertencia a Nelma e o restante a um integrante do alto escalão do PCC, primeiro comando da capital. Ou seja, o desembargador vai lá e solta, sabe que ela fazia parte, sabe que ela tem culpa, que ela estava ajudando narcotraficantes e vai lá e solta. Diante disso, você fica até pensando assim, o que está acontecendo com a justiça no país? A justiça, ao invés de prender os traficantes, estão soltando. A impressão que eu tenho é que você acaba até achando uma coisa que não deveria, que parece que tem cumplicidade nesse negócio, né? É incrível, incrível. Então vamos lá agora, vamos para outras notícias, vamos ver a próxima notícia nossa. Vamos falar sobre a CPMI do dia 8. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês do Dr. Sandro Gonçalves, um canal que eu recomendo para vocês. Eu sempre pego um trechinho, não pego muito, não. Eu pego um trechinho porque eu gosto muito da forma que ele coloca as coisas para o público. Vou encher a tela aqui e dar uma olhada no que ele tem para falar. Estou enchendo aqui. Vamos lá. A política, ao mesmo tempo que ela é caótica, ela se torna também intrigante. E é isso que eu vou falar com vocês hoje sobre a CPMI de 8 de janeiro. Afinal,
começou com toda a cara de que não ia dar em nada, perda de tempo, a oposição perdeu. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, já começou em pizza. Geralmente elas terminam em pizza, imagino que seria dessa. Mas num passe de mágica, a coisa muda. Sabe por quê? Convocaram a pessoa errada. E a convocação de hoje de Silvinei Vasquez mudou o rumo do ânimo da oposição. Ou seja, a coisa parece que vai começar a ter novos rumos. E a gente hoje começa com bastante vitória nessa CPMI. Bora falar disso? E aqui eu tenho que falar para vocês sobre o Arthur Maia, presidente da CPMI. Ele literalmente começou a mostrar agora a coerência nas falas que ele disse. Ele disse que ia postar todas as vezes, essa matéria aqui é do portal Estado de Minas, ele disse que ia postar todas as vezes o requerimento da convocação do Gonçalves Dias e do Saulo, que era o diretor da ABIN à época que aconteceu a invasão. E ele falou que ia postar e repostou. E dessa vez não deu para o governo fugir não. Apesar de ter gastado milhões e milhões tentando se esquivar da CPMI, tentando controlar toda a estrutura e a narrativa da CPMI, deu ruim para o governo dessa vez e a oposição hoje saiu vitoriosa. Ou seja, né, eles conseguiram aprovar a vinda do G. Dias para ser interrogado na CPMI. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Coloque todos os dias. Se você quer trazer uma pessoa lá, coloque todos os dias, porque todos os dias a oposição vai ter que negar o requerimento. Fica feio, fica claro para a população o que está por trás. Então você quer alguém lá, coloque todos os dias. Eles vão ter que ter o trabalho de ir lá e negar a votação, ir lá e derrubar em votação. E isso já demonstra uma certa pressão. Tá? Vamos ver o que tem mais pela frente. Vamos começar aqui. CPI de 8 de janeiro. Aprovadas as convocações de Gonçalves Dias e coronel que pediu por golpe. O coronel que fez o pedido do golpe, que é o Jean Lavande, ele também foi convocado. Mas além dele, o Saulo Moura Cunha, que também foi diretor da ABIN, entrou dia 1º de janeiro e saiu depois dos ataques. Ele também foi convocado. Então, eram dois nomes, peças cruciais, peças-chaves, que precisavam prestar o depoimento. E o que parece agora é que com essa fala do Silvinei Vasquez, que teve diante da CPMI, o ânimo começou a melhorar de novo. E aquela turma, que estava meio capenga, já desanimada, começou a ter argumentos, fundamentos, começaram a fazer o dever de casa e irem preparados para o debate, como é a narrativa que precisa ser. É assim que funciona. E dessa vez mudou um pouco. Vamos lá. Outra grande vitória aqui da oposição. Rejeitou o pedido de afastamento do Marcos Duval. Ou seja, nessa hora aqui, essa matéria do Hora Brasília, a gente vê que realmente o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito encontra-se com total coerência naquilo que ele disse. E eu já tinha dito para vocês que se ele seguisse o alinhamento que ele fez em relação ao André Fernandes, ele ia manter Marcos Duval na CPMI. E agora é uma questão de honra. Agora é uma questão de honra para Marcos Duval, depois de tudo que aconteceu, levantar a quantidade máxima de documentos, levantar tudo que ele conseguir para expor para a sociedade. Depois do que aconteceu com a busca e a apreensão, depois daquela invasão de poderes. É assim que a gente pode classificar. Porque quando Montesquieu colocou a separação de poderes, em momento algum você viu uma ação tão abusiva. Nem quando tinha dólares na cueca, dinheiro na cueca, teve esse tipo de invasão de poderes. Um poder mandando que houvesse busca e apreensão dentro de outro poder. Isso aí sempre teve uma linha tênue que se tinha um respeito maior. E agora, como isso foi ultrapassado, Marcos Duval vai tentar fazer a sua atuação ser realmente diferenciada. E vamos lá. Marcos Concordo com o Dr. Sandro. Eu acho que o Marcos Duval, se tem alguma coisa que ele consiga provar de crime, é hora de fazer o dever de casa e aproveitar. Porque se ele deixar o flanco aberto, pode ter certeza que o objetivo é que ele vá parar na cadeia. Então, ele tem que pegar. Se tiver prova contra esse governo, coloque tudo às claras. Mostre na CPMI todos os crimes que ocorreram. Prove. Faça um trabalho decente. Nós vamos falar agora sobre o nosso próximo assunto, é a CPMI, continua na CPMI do dia 8, mas o assunto que vem a seguir é sobre abuso de autoridade. A oposição, né, no caso, tem que agir dessa maneira, tem que pegar a lei, botar a lei lá e fazer valer a lei. Se você não consegue fazer a lei dentro do Congresso, vai fazer valer a lei aonde? Dá uma olhadinha. Eu vou pôr o vídeo aqui para vocês, dá uma olhadinha como a coisa ficou feia para o governo. Pois não. Senhor presidente, nós na legislatura passada aprovamos a Lei 13.869 de 2019, que é conhecida como a Lei de Abuso de Autoridade, que no seu artigo 38 diz o seguinte: antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas apurações e formalizada a acusação. E nos primeiros artigos da lei,
fica claro que ela se aplica, no artigo 2º, aos membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Eu gostaria que Vossa Excelência também tivesse sempre como norte que a posição da relatora tem que ser uma posição imparcial. No momento em que eu estava falando, ela não estava presente aqui, estava dando entrevista para a Globo News ali fora, e na entrevista da Globo News ali fora, ela dizia que o ora depoente estava mentindo deliberadamente e fez uma série de acusações sem antes sequer ter terminado o depoimento do depoente. Nós temos vários deputados e senadores aqui ainda para fazer os questionamentos. Então, que fique claro que a lei de abuso de autoridade também se aplica a CPIs e pode ser aplicada, inclusive, no caso da própria relatora, reiteradamente, estar atribuindo culpa sem antes terminar os julgamentos, nesse caso específico, sem sequer ter terminado a oitiva do depoente. Deputado Felipe. Ou seja, entenderam, né? A lei de abuso de autoridade cai também para o governo que está lá. E como pode isso? Ela está ali, ela sai da mesa, vai dar uma entrevista para a Rede Globo, vai lá, está no meio de um depoimento, fica já dando o veredito dela que ele tem culpa, que ele está mentindo, fala um monte de coisa e nada acontece. Isso não é certo, gente. Tem que levar isso mais a sério. Eu não entendo também por que a Rede Globo está lá. Não deveria nem permitir que a Rede Globo estivesse lá num momento como esse. Assim, você está investigando o crime e vai dar entrevista? Não é certo com essa moça, não é certo com ninguém. Imagine se os delegados fossem desse jeito. Estavam lá no meio de uma investigação, para a investigação, peraí que eu vou ali dar uma entrevista e já volto. É um absurdo. E a Rede Globo não deveria nem ter autorização para estar lá dentro, fazendo o programa de dentro do Congresso. Isso deveria ser proibido. Mas a gente sabe o que tem. O que tem aí é uma parceria, e uma parceria muito forte com o governo federal. O que eu tinha para hoje era isso. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!